gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra falar de um assunto que faz muito tempo que eu tô pra falar com vocês, que é sobre a adolescência do bebê. Já ouviram falar sobre a adolescência do bebê? Ou a famosa chamada de Terrible Two? É chamada de adolescência do bebê e o termo em inglês é o Terrible Twos, que é a terrível fase dos 2 anos de idade da criança. Bom, o Rodrigo tá passando por essa fase do Terrible Two, o Bernardo passou, mas não com tanta intensidade. Muita gente me pergunta, eu quero fazer um vídeo depois falando com vocês sobre o desenvolvimento deles, como é que anda, o que eles andam aprontando agora, qual tipo de alimentação, como que tá. Eu vou fazer um vídeo depois só de perguntas e respostas, né, que surgiram aí ao longo do Julho Todo Dia, que forem surgindo. Quero deixar mais pro final, mas falando hoje especificamente sobre o Terrible Two. Se você não viu, lá no blog tem um post falando sobre isso, especificamente quais são as fases, como ocorre. E tem vários outros sites de referência que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem o post lá no blog. Mas, basicamente, o Rodrigo sempre foi uma criança muito tranquila. Ele nunca foi um bebê muito simpático, eu confesso. Ele nunca foi um bebê que sempre deu muita atenção, assim, muitos sorrisos e muitos trejeitos para as outras pessoas. Mas, ultimamente, ele anda numa fase muito difícil. Então, pesquisando um pouco sobre o assunto e lendo bastante sobre o assunto, mas eu acabei descobrindo que algumas coisas que os meninos fazem, o Bernardo fazia e o Rodrigo está fazendo agora, é totalmente compreensível. Eu não tô aqui dizendo que a criança fazer birra, a criança agir de uma forma errada, a gente tem que passar a mão na cabeça e achar bonito e só justificar que, é porque ele tá na adolescência do bebê. Não é isso. O que eu quero que vocês entendam é que pra mim também é muito difícil lidar com essa situação, ainda mais com 2 bebês, fazer com que fique fácil pra lidar com esse comportamento dele. O Rodrigo ultimamente ele anda gritando, então às vezes ele tem umas crises de birra e aí ele põe as mãos na cabeça e grita assim, e fica bravo. Às vezes ele tem umas crises de xingar. Ele não, como ele ainda não sabe falar, ele tem uns jeitos assim de expressar esse nervosismo dele. Então ele puxa o próprio cabelo, ou ele puxa o cabelo da outra criança, no caso, né, o Bernardo. Então ele puxa o cabelo, ou então ele grita, ou então ele começa a gritar e chorar muito alto, assim, até ele ficar vermelho e perder o fôlego. Essa coisa de se jogar no chão ele não costuma fazer, ele não se joga no chão, mas ele sempre dá um jeito de fazer a gente ficar com pena dele ou cair assim na chantagem emocional dele. Então ultimamente ele tem feito isso com bastante frequência. O que eu tenho feito pra tentar lidar com isso é ter um pouco de calma. O Lucas até fala que às vezes eu fico protegendo demais ele, mas não é proteção. É porque às vezes não adianta gritar de volta. Se a criança gritar e você gritar de volta, não resolve. Então ultimamente eu tenho tentado manter a calma. Quando ele começa a dar essas crises, eu geralmente pego ele, sento ele no sofá ou em algum lugar e converso com ele. Firme, né, olhando pra ele e falo pra ele, você precisa parar de fazer isso, precisa parar de gritar e só depois que você se comportar e parar, a gente conversa. Então na mesma hora ele vê que ele errou assim, ele se acalma e vem pedindo colo ou chorando de volta querendo que eu pegue ele no colo. Mas é uma fase complicada. Eu lembro que o Bernardo passou por essa fase e nas minhas pesquisas eu descobri que nem toda criança passa pela fase dos Terrible Twos e nem toda criança a fase do Terrible Twos acontece com a mesma intensidade. Eu me lembro muito bem da fase do Bernardo entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, 3 anos. Ele não era uma criança agressiva. Ele não é uma criança agressiva e nem que tem essas crises de choro, de mãe e de birra. O Bernardo nunca foi de fazer isso. Agora que ele tá um pouco mais velho, às vezes ele tem algumas crises assim, às vezes ele grita ou às vezes ele responde assim algumas coisas e tem sido bem complicado mesmo lidar com essas crises assim de comportamento. Às vezes a gente vê essas coisas na rua, ouvia com os filhos de outras pessoas que a gente conhece e a gente acabava falando, se fosse meu filho eu faria de tal jeito, se fosse meu filho eu faria de outro. E na verdade a gente se dá conta só o quão difícil é você educar uma criança quando você tem uma criança para educar, e no meu caso 2. Educar os meninos tem sido um processo longo e bem complicado pra mim, de aprendizado também. Eu tenho buscado isso em sites, em blogs, em livros, pra ver se eu consigo entender, às vezes, alguns comportamentos deles. E muito nas minhas pesquisas também dizia que muito do comportamento dos filhos é refletido do comportamento dos pais. Então, às vezes, se eu tenho alguma crise de nervosismo, de grito, de choro, de ansiedade, eu acabo passando isso pra eles, né? Então, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa que às vezes eu perco muito a paciência rápido. Então eu sinto que se eu não trabalhar isso em mim, vai ficar muito difícil de trabalhar isso com eles, né? Então é uma fase assim que eu preciso me adaptar e trabalhar em mim também. Então, olhando aqui nesse post que eu fiz lá no blog, então tem algumas fases assim
que o bebê passa, e aí tem algumas dicas para você enfrentar essa adolescência do bebê e tentar reverter a situação para um lado positivo. A primeira delas é: não use chantagens com o bebê. Então, se você não fizer isso, eu não vou te levar pra passear. Se você não parar de gritar, você não vai brincar. Você não vai fazer isso, você não faz aquilo. E sim, eu faço muito isso. O Lucas faz muito isso, às vezes minha mãe faz isso, outras pessoas também fazem. Eu tenho amigas que fazem com os filhos e, gente, não é legal. Porque quando você faz uma chantagem com a criança nesse sentido comportamental, a psicóloga que deu entrevista, né, pra esse post, ela fala que se você fizer isso, a criança vai entender que toda vez que ela fizer uma coisa errada, se ela parar de fazer, ela vai ganhar alguma coisa. Entende? Ela tem que entender que o fato dela se comportar bem, ela não vai ser bonificada por isso, não vai ganhar um passeio, um presente, um chocolate. Ela tem que se comportar bem porque é certo se comportar bem, entendeu? Dica número 2 é não sobrecarregar a criança com muitas tarefas. Então, balé, natação, escola, judô, inglês, isso e aquilo. Quando a criança, nessa fase dos 2 anos, ela tem muitas tarefas pra fazer, isso sobrecarrega ela. Crianças que têm mais obrigações ao longo do dia delas, né, que tem um dia muito mais sobrecarregado, elas costumam ter mais chances de ter essa adolescência do bebê mais aflorada do que as crianças que têm essas atividades essa carga de atividades reduzida. A terceira dica é: encoraje a criança quando ela se sentir frustrada. Então, às vezes a gente tá, sei lá, fazendo alguma atividade, montando um quebra-cabeça, jogando alguma coisa, e aí a criança não consegue. O Rodrigo, às vezes, ele tá brincando com alguma coisa, com o Lego, e aí ele começa a montar, e ele vê que o Lego não fica do jeito que ele queria, e aí ele fica muito bravo, ele joga o Lego, não quer mais brincar. Então, o contrário dessa situação, pra conseguir reverter isso, é justamente encorajar ele. Falar: não, filho, olha, não deu certo, mas vamos tentar de novo, vamos fazer mais uma vez, eu vou te ajudar dessa vez e vai dar certo. Que você acaba acalmando a criança, e essa crise de frustração da criança, justamente para crianças que estão passando pela fase do Terrible Twos, ela diminui. A quarta dica é: incentive a criança a fazer algumas tarefas sozinha. Então, às vezes, pegar os brinquedos. É claro que você não vai pedir pra criança fazer coisas impossíveis pra idade dela. Uma criança de 2 anos, de 3 anos. Lembrando que essa fase do Terrible Twos, ela pode se iniciar entre 1 ano e 3 meses e perdurar até os 4 anos de idade da criança. Então, nessa fase, a criança pode te ajudar com algumas coisas. Então, pegar brinquedos, às vezes se você estiver lavando uma louça ou preparando um jantar, um almoço, a criança pode ficar por perto te ajudando. Claro que sempre com a sua supervisão, né? Mas isso é muito importante para que a criança se sinta útil, se sinta parte do todo, né? Parte da família, e essas crises vão diminuindo aos poucos. A quinta dica é: deixe que a criança tome algumas decisões. Então, às vezes, a gente quer tomar a decisão pela criança em tudo. É claro que tem coisas que a gente não pode negociar, como, por exemplo, usar a cadeirinha no carro, ou ir dormir no horário certo, escovar os dentes. Mas às vezes a gente pode dar algumas opções. Por exemplo, a gente pode pegar alguns brinquedos e dizer: vamos brincar? Vamos. Do que você quer brincar? A gente tem quebra-cabeça, Lego e alguns bonecos. Do que você quer brincar? Ah, mas eu quero brincar de avião. Não, eu te dei 3 opções. Qual delas você quer? Então, deixar um pouco de espaço livre para a criança poder decidir algumas coisas. Eu vi que tem algumas mamães que deixam os filhos, pelo menos um dia da semana, escolher a roupa que eles vão vestir. Aqui em casa é meio complicado com roupa, o Rodrigo ainda não sabe escolher muito bem, mas o Bernardo, eu tenho feito com ele, às vezes, pelo menos o tênis ou a blusa de frio. A gente vai sair, ele escolhe a blusa que ele quer pôr, o tênis que ele quer vestir, a camiseta que vai por baixo, e estimula muito a criança. E eu percebo que ele fica muito contente quando ele participa, quando ele escolhe a própria roupa, quando ele escolhe o que ele vai vestir. Então tem sido uma dica muito legal e eu tô tentando incentivar isso no Rodrigo também logo cedo. A sexta dica é: observe o comportamento. Às vezes a criança está, né, com essas terríveis crises assim de choro, de ansiedade, de agonia, não dorme direito e tal. Mas os especialistas afirmam que você tem que observar o comportamento como um todo. Não só esse comportamento de birra, de irritação, mas também sintomas físicos como febre, dor de cabeça, moleza, falta de apetite, ganho excessivo de peso ou perda excessiva de peso. Então tem que observar tudo isso, porque às vezes esse comportamento ele é refletido em alguma doença aí que tá obscuro ou que a gente ainda não sabe o que é. Então é sempre bom observar bastante e bem de perto o comportamento do seu bebê. E por último, entenda que é uma fase de aprendizado e que vai passar.
Os bebês, eles passam por várias fases ao longo da vida deles. Então essa é mais uma fase que, lembrando, nem toda criança passa pela adolescência do bebê. Às vezes ela passa por uma fase diferente, de outros tipos de crises ou outros tipos de aprendizado. E é sempre importante a gente estar bem de perto, observando, tendo calma. Aqui em casa o que eu tento fazer é seguir esses passos. Nem sempre é muito possível, nem sempre é muito fácil. Quando você tem 2 filhos, nem sempre é muito tranquilo. Às vezes eu tenho um sentimento de culpa enorme. Eu quero muito fazer um post no blog daquele que é o coração que fala, sabe? Sobre culpa. Porque quando você tem mais de um filho, geralmente é muito difícil você administrar o seu tempo e você poder administrar a atenção deles em conjunto e deles separadamente. Então às vezes eu sinto que eu sobrecarrego o Bernardo com algumas responsabilidades que eu acho que não seriam exatamente as responsabilidades que ele tem para a idade dele. Ele tem 4 anos, então ele não teria que ter tantas responsabilidades como ele tem. Do outro lado, às vezes eu acho que eu sobrecarrego também o Rodrigo com 2 anos a ter certas responsabilidades que ele não deveria ter com 2 anos. Às vezes a gente fica pensando, será que eu tô fazendo a escolha certa? Será que eu não tô dando mais atenção pra um do que pro outro? Será que o meu mais velho não tá se sentindo excluído? Será que o mais novo não tá achando que eu tô dando atenção mais pro mais velho? É muito complicado, são várias perguntas que a gente faz todos os dias, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é a gente seguir um pouco do nosso instinto materno, seguir aquilo que tá dentro da gente. E sempre, toda mãe, todo pai, a gente acaba errando tentando acertar, né? Então a gente vai sempre pelo amor, sempre pelo caminho de tentar achar o melhor, né, a melhor maneira de você criar os seus filhos. Então entenda, é uma fase e vai passar. Então se o seu bebê tá passando por essa fase, deixa aqui nos comentários pra mim, conta pra mim como é que tá sendo aí pra você, como é que você tá fazendo pra lidar. Eu contei pra vocês um pouquinho de como eu tô tentando lidar aqui com o Rodrigo, e aí ao longo dos vlogs nesse Julho Todo Dia, vocês vão entendendo um pouquinho mais sobre o comportamento dele. Eu vou tentar mostrar um pouquinho quando ele tiver um pouco dessas crises e mostrar pra vocês como que a gente tá agindo nesses momentos mais difíceis aí dessa fase, dessa terrível fase da adolescência do bebê. Tá bom? Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Hoje foi um dia bem chuvoso, a gente acabou não saindo. As crianças estão dormindo e hibernando o dia inteiro. Então eu liguei a câmera aqui e vim conversar um pouquinho com vocês. Tá bom? A gente se vê amanhã no próximo Julho Todo Dia. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!